Nós estamos no capítulo 5. Estamos no capítulo 5 de João. A semana passada o Rubinho pregou aqui, nós fomos até o verso 18. Quando Jesus, ele se encontra no poço, no tanque de Betesda, com um homem paralítico, que espera o movimento das águas, para que ele possa mergulhar e ser curado. E Jesus diz a ele, não, toma o teu leito e anda. Você independe desses movimentos que a religião vigente, ou o povo dela, acredita. E assim aquele homem se levanta e é curado, e o texto diz que aquele dia era um sábado. E Jesus vai enfrentar algumas oposições pelo fato de promover curas ou fazer sinais no sábado. O sábado era um dos pilares de sustentação do grande movimento do judaísmo do primeiro século. Aliás, não só o sábado, o templo também era. Mas o templo é abordado no capítulo anterior, no capítulo 4. Quando a mulher samaritana pergunta, onde que eu devo adorar? No Monte Gerizim, que a gente tem um templo genérico aqui, ou lá em Jerusalém? Ele diz, não é mais no templo, não se preocupe mais com o templo. É em qualquer lugar que você estiver, é em espírito e em verdade. Um outro pilar era o sacrifício, e o sacrifício no templo era algo que todo judeu deveria fazer nas festividades, nos dias próprios, no dia do grande perdão e todo o sábado, todo o Shabá no templo. O pecado era perdoado e através do sacrifício. Mas o sacrifício também parece que João, lá no capítulo 1, já desmonta também, quando ele fala de João Batista, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais aqueles sacrifícios. Hoje eu não vou prosseguir do capítulo 5, nós vamos voltar um pouco, para compreender o Jesus como uma palavra, a palavra de Deus revelada e encarnada, revelada a nós. A nossa celebração de hoje tem um caráter um pouco mais de ensino, mas vai ser muito importante para o que nós vamos também falar semana que vem, porque essa mensagem está dividida em duas partes. E eu quero ler com você o capítulo 1 de João, o verso 45. Você se lembra, é quando Filipe, nós já passamos pregando alguns domingos atrás por esse texto. Quando Filipe encontra Natanael. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olhe, preste bem atenção para esse verso que está na tela. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quando nós estudamos esse texto e passamos por ele, a gente passou um pouco rápido. Hoje é o dia da gente parar um pouco mais nisso. Mas esse versículo não faz levantar uma antena, não, em você. Não coloca uma pulga atrás da sua orelha. Porque a lei de Moisés dizia respeito ao comportamento do povo diante de Deus, numa relação verdadeira de santidade. A lei também possuía atributos para valores de ensino para o povo no que diz respeito à vida cívica, também tinha. Também tinha sobre decisões administrativas e políticas do povo daquela época, também tinha. Mas também tinha todo o caráter de vida em santidade que o povo deveria ter diante de Deus. Não é curioso Filipe dizer a Natanael que havia um personagem intrínseco às palavras de Moisés que era esperado nos seus dias? Não é curioso imaginar que nos dias em que Jesus aparece, e aqueles discípulos o encontram,
eles fazem uma ligação imediata do que Moisés havia dito e do que a lei havia dito com Cristo. Não é uma coisa interessante de nós imaginarmos? Neste capítulo 5, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, estamos estudando o Evangelho de João, e uma pergunta que a gente deve também ter uma pulga atrás da orelha é: o que é o Evangelho? Nós somos evangélicos, né? Então deveria ser uma pergunta que estivesse na ponta da sua língua quando alguém dissesse a você: já que você é um evangélico, o que é o Evangelho? E você talvez responderia que são 4 livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Errado! O Evangelho também está contido nos 4 livros chamados Evangelhos. Essa Bíblia que você tem na mão, ela é um livro de histórias. A história das origens, a história de Abraão, a história dos patriarcas, a história de Deus com estes homens, a história de Deus e da redenção do mundo através desta escritura. Nós temos o relato da história da formação de um povo, que foi o povo de Israel, através do qual nasceria o Salvador. Também esse relato da história, se você não é aluno do Caminho das Letras, deveria ser, nos conta toda a decadência do reino de Israel. Não sei se você sabe, mas desde que Josué conquista a terra prometida, e começa o período dos juízes, que são 16 juízes que se sucedem, porque não havia rei em Israel, é um período de grande decadência moral e espiritual. Se você já leu o livro dos Juízes, você sabe do que eu estou falando. Mas aí logo depois começam os reis, com Saul, que não foi um bom rei. Aí vem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas pisou bastante na bola. Depois dele vem Salomão, que meteu o pé na jaca grandão. Muita gente acha que a história de Salomão e da sua riqueza... Aliás, dei essa aula essa semana no Caminho das Letras, capítulo 10 de 1 Reis. O relato de toda a riqueza de Salomão, muito evangélico lê e fala: olha que bênção isso. Não é bênção, aquilo é uma terrível maldição. Porque em Deuteronômio a lei diz que o rei não poderia juntar cavalos, que o rei não deveria juntar ouro e prata, que o rei não deveria comprar carros e cavalos no Egito, que o rei não deveria ter um monte de mulheres, e foi exatamente o que Salomão fez. E depois de Salomão o reino se divide em Judá e Israel. E o reino de Israel, com a capital em Samaria, vai até 722 a.C., e o reino de Judá, capital em Jerusalém, os dois são uma sucessão de péssimos reis, acaba com a invasão babilônica em 586 a.C. Esse reino pós-conquista não dura muito mais do que meio milênio. É muito pequena a história do povo de Israel no Antigo Testamento. E é uma história de decadência, porque depois dos exílios, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma, quando Jesus chega já é o Império Romano. Essa escritura chamada Bíblia tem no passado o escrito das histórias desses reis e das pisadas na bola. Em contrapartida com a lei de Moisés, que dizia a eles como eles deveriam viver e como o povo deveria viver.